dia 21 de setembro, eu recebi uma ligação, um telefonema do IBAMA, do Dr. Daniel, pedindo apoio para a gente hospedar uma onça que havia sido atropelada. Até naquele momento ele tinha informação de que uma onça tinha sido atropelada na região de Itaúna e que precisaria de tratamento veterinário. No dia 29, efetivamente, nós recebemos esse animal. Durante esse período, ele ficou numa clínica veterinária que deu a primeira assistência, o primeiro tratamento, aliás, o primeiro e o segundo. O animal ficou em coma 2 dias, mas ele saiu do coma, teve fraturas, foi examinado e tratado das fraturas. Uma fratura de mandíbula, uma fratura de quadril, que a decisão era só manter a imobilização, mas era uma decisão para aquela gravidade de problema. E o animal ficou hospedado. Só que no zoológico a condição de manter um animal desse é muito maior, muito melhor do que a condição numa clínica veterinária. Numa clínica o animal tem contato com gato, cachorro, as doenças típicas dessas espécies que os animais selvagens muitas vezes não têm contato. Então aqui na Fundação Zoobotânica a gente tem condição e boa vontade para dar apoio para as instituições de conservação, IEF e IBAMA, que são os responsáveis por esses animais. Então a gente recebeu a onça aqui na Fundação Zoobotânica, na seção de veterinária, e a Polícia Ambiental chegou aqui com esse animal mais ou menos às 11 horas da manhã, e a gente notou pela primeira impressão que a gente tinha que o animal estava extremamente estressado. Tinha uma paralisia dos membros posteriores, então não mexia as pernas mais, e muito agressivo, não permitia uma aproximação à grade, vinha na tela mordendo, então isso chamou muita atenção da gente. Sendo animal de vida livre, era mais ou menos esperado que isso acontecesse. E estando paralisado as pernas, a gente não conseguiria tirar esse animal de dentro da caixa que ele veio. Então a gente partiu para uma anestesia geral. Quando aí sim a gente conseguiu manusear o animal, e a gente aproveitou que o animal estava anestesiado e já repetimos as radiografias, coletamos materiais, fizemos exame físico completo para ver o que mais que podia ter alguma lesão, alguma coisa que estivesse atrapalhando esse animal. O animal se recuperou muito bem da anestesia, e no dia seguinte a gente viu que realmente ele não tinha nenhum movimento nas pernas. E analisando as radiografias, a gente viu que realmente tinha fraturas importantes na pelve, na bacia do animal, que poderiam estar dificultando poder estar causando essa dificuldade de movimento. Então a gente fez contato com o ECOAS, que é um grupo de estudo da UFMG, que é de epidemiologia e conservação de animais selvagens. E a partir desse grupo a gente conseguiu contato e apoio da anestesiologia, da cirurgia veterinária, da radiologia, que seria importante também, na parte das radiografias, da tomografia. E a gente agendou um dia combinamos um dia para acertar toda essa logística para levar esse animal para a UFMG para tentar reduzir e tratar essa fratura na pelve. Quando a gente chegou lá, durante a cirurgia a gente viu que não tinha muito a ser feito na pelve, ela já tinha decorrido um tempo grande do trauma até a cirurgia, e a fratura já estava bem consolidada, já tinha calo ósseo formando ali e não daria para fazer nada. E a gente partiu para outros diagnósticos, Por que esse animal não anda? Já que a pelve está estável, então pode ter outra coisa acontecendo. Quando a gente tem um animal que foi atropelado, a gente tem lesões primárias e secundárias. As lesões primárias, elas são decorrentes da transmissão de energia para o tecido nervoso. E as lesões secundárias são lesões decorrentes dessa primeira transmissão de energia. Então, qual que é a nossa preocupação quando a gente recebe um animal atropelado? É fazer um atendimento rápido para a gente evitar a ocorrência principalmente dessas lesões secundárias, que muitas vezes podem ser irreversíveis, já que o tecido nervoso ele não se regenera. Então esse animal que foi atropelado e ficou um tempo na pista, a gente não sabe dizer quanto tempo decorreu entre o atropelamento e o atendimento desse animal, o que pode ter contribuído para a gravidade das lesões que esse animal apresentou no sistema nervoso.
A equipe já tinha consciência de que tanto o procedimento quanto a anestesia seriam mais complicados nesse animal, uma vez que a gente já sabia que ele tinha lesões neurológicas identificadas. Durante o procedimento anestésico, o animal já apresentou algumas dificuldades respiratórias, precisou respirar com a ajuda de aparelhos, e após a anestesia ele não teve um bom retorno anestésico e passou a apresentar novas alterações neurológicas que ele não tinha apresentado antes do procedimento. Ele teve uma alteração que a gente chama de síndrome vestibular, que é uma alteração decorrente de uma lesão intracraniana. Então, um animal que apresentou queda da cabeça para um lado, ele andava em círculo, ele teve alteração de equilíbrio, ele teve paralisia de metade do corpo. A história da Itaúna é uma história que se repete a cada segundo, né, nas rodovias do país. E no caso dela, foi um animal que já chegou com um quadro irreversível e a grande maioria, a verdade é que a grande maioria não consegue nem chegar a receber o socorro necessário. E o que esse cenário ele apresenta, o que ele traz à tona? São diversos fatores que a gente precisa discutir e abordar. O primeiro deles é a falta de educação do usuário na rodovia, né? É a falta de respeito aos limites de velocidade, é a falta de conscientização daquele usuário em relação à sinalização, quando ela existe, das passagens, das áreas em que há maior passagem, tráfego de fauna. Não só isso, atrelado, a gente também tem ultrapassagens indevidas, né? Trânsito pelo acostamento da rodovia, que também é um fator que acaba gerando um maior índice de atropelamento. Todos esses são fatores muito importantes ao se considerar o quadro que a gente tem hoje no país. Mas associado a isso, nós temos uma deficiência muito grande também de passagens de fauna, que promoveriam uma conexão entre esses fragmentos e evitariam que a fauna transitasse sobre a rodovia, reduzindo assim a ocorrência desses atropelamentos. E o que a gente tem que pensar é que esses atropelamentos, eles estão impactando não apenas a biodiversidade, né? Mas nós temos uma série de danos materiais, emocionais e físicos para os usuários dessas rodovias. Então, quando a gente pede o que nós podemos ter de retorno da sociedade, como a sociedade pode nos ajudar a combater e reduzir esse índice de atropelamento gigantesco que nós temos hoje no Brasil. Então, o usuário que a gente procura é um usuário com uma medida, com uma postura preventiva. Então, esse usuário com a postura preventiva, ele vai não só estar atento aos limites de velocidade, à sinalização e respeitar todas as condições de trânsito, como ele também pode ser um usuário que vai nos auxiliar ao visualizar um animal atropelado na rodovia. Utilizando o sistema Urubu, ele pode emitir, né, um diagnóstico, um relato de caso daquele atropelamento para a base de dados. E outra forma, e que é também extremamente importante, é o usuário que também está junto ao poder público e privado, reivindicando o tempo inteiro que todas as medidas possíveis sejam tomadas para a gente reduzir esses atropelamentos e minimizar o impacto sobre pessoas e animais. Por quê? Porque o que aconteceu com a Itaúna foi que não adiantava ela chegar e ter à disposição dela uma equipe multidisciplinar, né, toda uma estrutura de ponta, tomografia, todos os recursos e profissionais mais capacitados, especialistas em cada área, à disposição daquele indivíduo, tentando recuperar e salvar aquele indivíduo, se o animal já chegou numa condição irreversível, né? Então, a gente tem que trabalhar para que exista estrutura de ponta a ponta, né? Do começo ao fim. Então, nós precisamos de estrutura, de uma melhor estrutura nas rodovias, junto aos usuários e também as concessionárias do poder público
trabalhando para que ferramentas sejam implementadas para evitar esses acidentes. Dessa forma, o que a gente espera? A gente espera que o animal que chegue para a gente, nas nossas mãos, seja apenas aquele animal, dentro, né, do que a gente realmente deseja, seja apenas aquele animal em que não houve a possibilidade de se evitar uma colisão, mas que pelo menos o impacto sobre ele naquele momento da colisão tenha sido reduzido, aumentando assim as nossas chances de recuperação desse indivíduo e sua possível reintrodução, né, e recuperação. Então a gente conta com o apoio da sociedade, a gente conta com o apoio de vocês para que a gente trabalhe mais em prol da vida ao invés da morte, né? Eu acho que essa é a principal mensagem que a história da Itaúna e de toda a sua trajetória, todo o sofrimento que esse animal passou até a sua morte, pode trazer para a gente. Que todos nós podemos servir como ferramentas de conservação e podemos contribuir para que os recursos naturais, né, dos quais nós necessitamos e usufruímos diariamente sejam mantidos e para que todo esse quadro e as colisões e as consequências sejam reduzidas para as pessoas e para a biodiversidade.